Quem aí de vocês nunca ouviu um religioso cristão ou até mesmo um familiar evangélico dizendo o seguinte: preparem-se porque a vinda de Jesus está próxima. Arrependam-se de seus pecados enquanto é tempo, porque os sinais que antecedem, que anunciam a vinda de Jesus, estão aí em evidência. Bom, eu sou Ricardo Carvalho e você, como sempre, é muito bem-vindo aqui no canal Finalmente Livre. E hoje eu vou apresentar para vocês algumas falas muito comuns entre os religiosos cristãos, evangélicos, seguidores e adeptos do Deus bíblico Jesus Cristo, aqueles que tanto acreditam nos ensinamentos da Bíblia. Apresentarei a vocês algumas dessas falas que é muito comum a gente escutar por aí. Inclusive, durante toda a minha infância, no meio religioso, mais precisamente no meio evangélico, eu sempre escutei falar a respeito dessa suposta vinda de Jesus, do suposto retorno de Jesus. Os meus familiares sempre abordavam citações, passagens bíblicas que falavam da volta de Jesus. Nos cultos da igreja evangélica, nos sermões proféticos dos pastores, alertando a igreja e dizendo: igreja, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, porque a volta de Jesus está próxima. Então, toda a minha infância eu escutei falar dessa suposta volta de Jesus, que nunca aconteceu. E que eu já posso adiantar também que essa volta de Jesus não vai acontecer nunca. E digo isto baseado no óbvio, baseado na racionalidade, na coerência dos fatos, porque a Bíblia não passa de um compilamento que, por sinal, até muito criativo, porque a Bíblia tem histórias para todos os gostos, ilusões, fantasias, fábulas, não é? Histórias de genocídios, estupros, incestos, violência, nem se fala. Se você pegar a Bíblia, esmiuçá-la, torcer as páginas da Bíblia, o que vai sair de sangue das páginas, talvez você aí não tenha noção. Porque a Bíblia é um compilamento de chacinas. É tanta morte na Bíblia, tanta violência na Bíblia. E ilusões, não é? Como disse, é cobra falante, jumento falante. É um homem que ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. É um homem que fez uma arca de madeira que coube todas as espécies de animais dentro dessa arca de madeira. É um mar que se divide em 2 partes. É alimento que cai do céu do nada. É água que brota da rocha do nada. É um mar que as águas se tornam sangue. Um mar que se divide em 2 partes para o povo passar. É um cajado que se transforma em serpente. Gente, é tanta ilusão, é tanta fábula, tanta fantasia na Bíblia que realmente temos que admitir que a nível de criatividade, de mundo imaginário, eu acho que como a Bíblia não existe nenhum outro livro. Isso temos que admitir. E não seria diferente também que na mesma Bíblia tivesse lá, né, uma história que anunciasse um suposto retorno de um Deus Todo-Poderoso que surgiria nas nuvens e ia buscar, arrebatar o seu povo ao encontro de Deus no céu, no paraíso. É interessante também que as outras religiões que não
que não são referenciadas, originadas no cristianismo, todas elas têm algo em comum nas suas histórias. Todas elas têm um personagem, a figura de um Deus sobrenatural, todo-poderoso, perfeito, bondoso, mas também vingativo, um Deus que também pune se aquela pessoa não obedecer os seus ensinamentos, não obedecer às crenças daquela religião. Então, é muito comum isso. Todas as religiões têm a figura de um ser sobrenatural, a figura de um Deus, e todas as religiões têm um livro tido sagrado, ao qual as pessoas vão modelar, padronizar suas vidas baseadas naquele livro que supostamente é o manual de instruções daquela divindade para o povo, os seguidores, os fiéis, adeptos. Já pararam para refletir sobre isso? Sobre essas semelhanças com relação às crenças, às divindades das mais diversas religiões do mundo? Todas elas têm isso em comum: a figura de um Deus, um livro tido sagrado, um manual de instruções. Esse Deus é bom, mas também é vingativo, é mau. Quando tem que abençoar, presentear, ele faz, mas também quando tem que punir, castigar, ele também faz. Onde essa figura de Deus promete um lugar de tormento para quem desobedecer a sua vontade, seus ensinamentos, e também oferece um lugar chamado de céu, paraíso, morada do Altíssimo, enfim. Todas as religiões, elas são bem semelhantes nas crenças, na sua liturgia e na figura de seus personagens tidos, chamados de deuses ou divindades, que é a mesma coisa. Então, já lamento informar você religioso que está me assistindo pela primeira vez, inclusive se você desejar conhecer um pouco da minha história, do meu relato, de como se deu esse processo de descrença na minha vida, de pastor de igreja evangélica ateu. Por que eu me tornei um ateu? Vai aqui o card desse vídeo para que você acompanhe a minha história. Mas lamento te informar que você, assim como eu e até a minha bisavó, que faleceu aos 107 anos em Salvador, Bahia, coitada, ela também morreu enganada, iludida, acreditando nessa suposta vinda de Jesus, no suposto retorno de Jesus, que nunca aconteceu. Coitada da minha bisavó. E felizmente eu acordei da matrix religiosa. Eu permiti, dei uma chance a mim mesmo de estudar a Bíblia com mais profundidade, com mais minuciosidade, e pude acordar das falácias, das ilusões, da alienação que a Bíblia, que as religiões, elas produzem, promovem na vida das pessoas. Então eu me dei essa chance, me permiti de estudar, de investigar, de questionar, de argumentar, de confrontar as ideologias insanas, absurdas que a Bíblia apresenta. Como disse, a Bíblia é um compilamento de histórias para todos os gostos. Para quem gosta de derramamento de sangue, violência, né? Para quem curte histórias do gênero, vai lá na Bíblia que você vai encontrar chacinas, homicídios, genocídios em massa, crianças, mulheres, idosos, animais que foram mortos, ou quando não foram assassinados pelo próprio Deus bonzinho, amoroso, bíblico, não é? Foi em nome dele, sob a ordem dele. Então, assim, a Bíblia é um compilamento para todos os gostos. A fantasia ali é presente na Bíblia. Para quem gosta do mundo imaginário, é a Bíblia.
Porque o que tem de histórias imaginárias, não é? De homens que criaram, que inventaram, inclusive a figura de seus deuses também, como acabei de dizer anteriormente. Então, a Bíblia é o livro certo. E, como eu disse na introdução desse vídeo, é muito comum ouvirmos os crentes religiosos, cristãos, seguidores de Jesus, sempre anunciarem esse suposto retorno de Jesus, que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Como disse, isso baseado no óbvio, no que é fato. Sim, porque é comum ouvirmos um religioso, um cristão, diante de uma catástrofe natural, de um desastre natural, né? Um evento de grande impacto no mundo, de grande repercussão, o que é que esse religioso em seguida afirma? Ah, olha aí o sinal da vinda de Jesus. Eu não disse? Jesus está voltando. Isso aí é um anúncio, é um sinal. É o que está escrito na Bíblia. É bem verdade que a Bíblia, em diversos livros, Apocalipse, em Mateus, em Marcos, tanto o Antigo Testamento e muito mais o Novo Testamento, realmente dão margem, falam de eventos que anunciariam, quando estes eventos acontecessem, seriam um prenúncio do retorno de Jesus. Só que vocês religiosos, me desculpem a expressão que vou usar aqui agora, preguiçosos mentalmente, porque vocês não se permitem estudar a Bíblia com profundidade, vocês não se permitem, até porque isso é incutido na mente de vocês, que não se deve questionar os ensinamentos da Bíblia, não se deve questionar Deus, não é assim que vocês dizem? Não se questiona Deus. Diferente da ciência, que não pega tudo pronto e diz, olha, isso aí acabou, não questione, não argumente, empurra a goela abaixo e é isso aí, acabou. Diferente da ciência, que não faz isso. A ciência, justamente por ser ciência, é que ela dá margem, ela abre brechas para que se pesquise, se investigue, até que de fato ela diga, olha, isso aqui é assim, acontece assim, por isso, isso e isso. Porque a ciência, ela abre campos, métodos, tá? Por meio de evidências, ela prova o porquê que tal coisa acontece, porquê que aquela coisa é assim, tá? Diferente da religião, que pegam tudo pronto para você, olha, isso aqui acabou, não questione e acabou. Então, os religiosos são preguiçosos mentalmente, na sua maioria, porque não se permitem questionar. E aí acreditam, ah não, porque a Bíblia diz isso, está lá escrito, olha os sinais aí. Óbvio que as pessoas, os inventores da Bíblia e dos livros tidos sagrados, que contam essas histórias, que mostram esses sinais, eles vivenciaram também os próprios sinais que eles descrevem na Bíblia. Óbvio, desde que o mundo é mundo, sempre houveram desastres naturais. E a ciência explica isso muito bem. E o porquê que aconteceu e acontecem até os dias de hoje. E os fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar, certamente é só uma questão de tempo, porque à medida que vão estudando, pesquisando, usando métodos, evidências, com certeza vão chegar a uma resposta plausível, concreta, tá? Que evidencia tal fenômeno. Então esses homens que viveram lá na era do metal, eles já presenciavam também terremotos, tufões, tornados, geadas, tsunamis, tá? Todos esses eventos aí que sempre ocorreram no mundo. E sabemos muito bem hoje por que existe um tremor de terra numa determinada região que é sísmica. Porque ali existe uma placa tectônica e quando essas placas elas
entram em atrito, o que é que acontece? A terra vai tremer. E para isso também já existem instrumentos bem precisos, capazes, que podem medir a força daquele tremor, a intensidade daquele tremor, né? Temos aí a escala Richter e outras escalas também, tá? Então, isso é o óbvio. Esses homens também presenciaram, viveram numa era que eles viram guerras, viram pestes, doenças de vários tipos, e certamente eles usaram tudo que presenciaram, o óbvio, e registraram nas suas histórias e deram margem, né? Deram asas à imaginação e disse, vamos pegar esses sinais aí e vamos dizer que esses sinais aí são prenúncios da volta do ser sobrenatural, dos deuses, né? Enfim. Então, o que a gente vê hoje é o óbvio. São as consequências do que sempre existiu desde que o mundo é mundo. Então, o que está escrito no livro de Apocalipse, Mateus e tantas outras passagens bíblicas que dizem que quando esses sinais acontecerem é a volta de Jesus. Gente, vamos deixar de ilusionismo, vamos deixar de preguiça mental, vamos estudar, vamos pesquisar. Hoje temos aí a internet bem acessível a todos. Vão pesquisar, vão se dar o trabalho de investigar a origem, né, de suas crenças insanas, estúpidas, dos absurdos que estão aí nesses livros tidos sagrados. Que vocês vão ver que o que está acontecendo hoje é o óbvio do que sempre existiu no passado. E por isso que milhares de pessoas morreram aguardando o suposto retorno desse suposto Deus e nunca alcançaram. E volto a dizer, nunca vão alcançar também, porque não existe. Isso aí é tudo invencionismo, criacionismo do homem, tá? Então eu espero que essa mensagem tenha ficado bem claro aí para vocês e, ao menos, espero que sirva de estímulo para que você religioso, você evangélico, que acredita nessas fantasias e ilusões, ao menos se permita pensar, usar a lógica, a razão, a racionalidade para confrontar essas insanidades aí apresentadas pela Bíblia, tá? Que os religiosos aí usam nessas falas comuns diante de um grande acontecimento no mundo. Tá vendo aí? É a volta de Jesus. Falácia, ilusionismo, fantasia. É isso aí em resumo, tá? Bom, espero que você tenha gostado de mais um conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha a respeito desse assunto, tá? Deixa aqui a sua sugestão, o que é que você sugere como tema para outro vídeo, enfim. Tá aqui pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like aí para fortalecer e incentivar o nosso trabalho e compartilha também, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau, um grande abraço.